Olá, seja bem-vindo ao canal História. No vídeo de hoje, produzido em parceria com o 8º EFIS, entrevistaremos Bruno Leal, fundador e editor do Café História, maior plataforma brasileira de divulgação do conhecimento histórico presente na internet. Historiador, formado pela UERJ, mestre em Memória Social pela Unirio e com doutorado e pós-doutorado em História Social pela UFRJ, Bruno é atualmente professor da UNB. Pesquisa História Pública, História Digital, Divulgação Científica. Também desenvolve pesquisas sobre crimes nazistas e justiça no pós-guerra. Em nome do EFIS e da História, eu gostaria de agradecê-lo, professor, por ter aceitado o convite para compor a mesa de logo mais e para conversar com a gente um pouco aqui hoje nessa parceria entre a revista e o nosso evento. Então, para começar, eu queria saber, assim, você é fundador e editor da maior plataforma de veiculação de conhecimento histórico do país, o Café História. Como surgiu essa ideia? E como você percebe o papel, de certa maneira, precursor dessa iniciativa para a divulgação do conhecimento em história? Bom, primeiramente queria agradecer o convite. Estou super honrado de estar aqui conversando com vocês. É minha primeira vez aqui no UFMG, conversando com a revista. Espero que seja a primeira de muitas. É uma pergunta difícil, porque a gente está falando da origem das ideias, quando começou exatamente. Olha, acho que essa ideia do Café História, não o Café História exatamente, mas a ideia por trás do Café História, começou mais ou menos entre 2005 e 2007. Nessa época, eu cursava as faculdades de jornalismo, comunicação social e de história. Na época, ainda era possível cursar duas faculdades, isso era bem interessante. Promovia uma série de questões entre essas duas universidades, esses dois cursos. Eu fiz história na UERJ, como você leu, e fiz comunicação social na UFRJ. E nessa época eu estava muito provocado pela ausência de canais de comunicação, de divulgação de história para o grande público. E era uma época também extremamente excitante para a gente que pensava comunicação social, as novas tecnologias da comunicação e da informação. E aí eu comecei a pensar em formas de promover o diálogo e o intercâmbio entre as minhas duas formações. Nessa época, outra coisa que me provocava bastante também era um certo distanciamento que os meus colegas historiadores, tanto professores quanto alunos, a maioria pelo menos, ainda via muito a internet e as novas mídias como algo mais próprio do divertimento, do entretenimento, do que exatamente como uma ferramenta, uma habilidade dentro do campo historiográfico. E eu acreditava que as novas mídias poderiam ampliar bastante essa voz do historiador, ampliar essas audiências. E aí eu comecei a pensar em uma série de projetos. Eu fiz fóruns na internet, eu desenvolvi blogs, eu cheguei a criar comunidades no antigo Orkut, que agora faz parte desse grande museu, ou ainda um cemitério da internet, é uma rede social que não existe mais. Então eu tentei esses vários projetos que falavam sobre história para o grande público, e nenhum deles deu muito certo, por uma série de motivos que não vêm ao caso. E teve um dia, então, no final de 2007, que uma colega minha, sabendo que eu estava em busca dessas plataformas, dessas linguagens, me apresentou uma rede chamada Clube do Tênis. Eu não sou um grande fã assim, de tênis, mas gostei muito da plataforma. Me interessou muito mais a plataforma onde aquele site tinha sido construído. E aí eu descobri o Ning, que é uma palavra, é uma empresa norte-americana no Vale do Silício, em São Francisco, Califórnia, e é uma palavra chinesa que em português quer dizer paz. E essa empresa, o Ning, permite que qualquer pessoa, permite ainda, porque ainda existe, crie a sua própria rede social. Então a gente não está falando de um blog, a gente não está falando de um fórum, a gente está falando de uma rede social com todas essas ferramentas. E aí na hora caiu a ficha, é de uma rede social que eu preciso. E aí criei o Café História. A gente ficou no Ning, que é essa plataforma de 2008 a 2016. Quando o Café História completou 9 anos, a gente fez uma mudança. Nós adotamos agora o WordPress, que é uma outra plataforma muito conhecida também. Ela está presente em 30% da internet, então boa parte do que a gente vê hoje na web é construída nessa plataforma e é onde o Café História se encontra ainda hoje.
Pensar em termos de legado do Café História é difícil também porque é um processo que ainda está sendo constituído. Mas eu diria que um dos maiores legados do Café História talvez tenha sido inspirar outros projetos de divulgação científica. Eu vejo muita gente hoje que está construindo blog, que está construindo rede, e que fala para mim, Bruno, poxa, eu comecei a construir meu projeto quando eu descobri o Café História. Então isso é muito legal, é a maior retribuição que eu posso ter. E além disso, eu acho que o Café História ele deu alguma contribuição para o campo historiográfico na medida que hoje as pessoas têm se interessado muito mais no campo historiográfico pela história digital, pelos processos de digitalização do conhecimento, pelo desenvolvimento do campo da história pública, da divulgação científica. Eu acho que essas são chaves que não eram tão exploradas há 10, 15 anos e que nos últimos anos tem se falado bastante delas, e eu acho que isso é importante para a ampliação do nosso diálogo com esse grande público. E aí, é claro, o Café História não é responsável, nunca seria por isso, mas eu acho que ele deu alguma contribuição para que isso acontecesse. Nossa, maravilha. Como dissemos na apresentação, além de fundador e editor do Café História, você atua como professor universitário, lecionando e pesquisando em uma universidade pública, em uma grande universidade pública. Como é a relação entre o professor da UNB e do Café História? Bom, trabalho pra caramba. Todo dia a gente tem muita coisa para fazer, muito texto para revisar, muita conversa com os autores, mas eu e a Ana Paula, que é a subeditora do Café História, a gente gosta muito de fazer isso. Agora, não são duas coisas descasadas, estanques. Eu acho que o meu trabalho no Café História ele dialoga muito diretamente com o meu trabalho enquanto professor, enquanto pesquisador. Eu não consigo mais hoje dividir as duas coisas. Então, o Café História, por mais que ele seja um projeto individual meu, ele é um projeto acadêmico, né? E nos últimos anos ele tem me levado não só a colocar a mão na massa, falar de divulgação, fazer divulgação, mas também a pensar divulgação científica e pensar a história pública. Então, há uma reflexão teórica, uma reflexão metodológica, uma reflexão conceitual, e que isso está muito presente no meu dia a dia como docente da UNB. Então, eu escrevo artigos, eu faço pesquisas. Eu acabei de propor agora para o nosso departamento de História uma disciplina que se chama Divulgação Científica e História Pública. Ela deve ser implementada até 2020.1. Então, está muito próximo de acontecer essa implementação. E algo muito parecido deve acontecer também no programa de pós-graduação em História da UNB. Então, há uma possibilidade de oferecer uma disciplina para mestrado e doutorado também dentro desse campo, né? Então, tudo que eu faço hoje, ou boa parte do que eu faço hoje, está dentro dessa área, desse campo, a gente ainda não sabe exatamente como denominar, da história pública e da divulgação científica. Então, são trabalhos intercambiáveis e que faz parte hoje do meu cotidiano, né? Mas, além disso, eu tenho outros interesses também. Eu estudo muito a questão do Holocausto, a questão dos crimes nazistas, as políticas de punição, esse mundo do imediato pós-guerra. Então, é muito interessante também porque eu continuo desenvolvendo outros projetos, outros objetos, que mesmo indiretamente me ajudam a perceber um pouco mais sobre essa comunicação acadêmica, seja para os pares ou seja para o grande público. Como professor universitário, o que poderia ser feito ou modificado para que a divulgação do conhecimento histórico passasse a fazer parte da formação do profissional de história? Você já deu uma pista. Já deu algumas pistas. A gente pode aprofundar um pouco mais essa coisa, pensar esses caminhos. Olha, eu e a Ana Paula, subeditora do Café, a gente tem acreditado muito que a divulgação científica ela precisa ser encarada, ela precisa ser compreendida como uma vocação do historiador, assim como é a pesquisa, assim como é o ensino. A gente acredita que ninguém melhor para falar sobre conhecimento historiográfico do que o próprio produtor desse conhecimento, ou seja, historiadores, historiadoras, e a gente pode ampliar isso para a área de humanidades de uma maneira geral. Então, eu acho, número um, trabalhar com o conceito de divulgação de história pública como algo inerente ao nosso ofício de historiador, né? Entender isso como uma vocação. Agora, a gente só consegue fazer isso efetivamente quando a gente mexe nessas engrenagens que a gente chama de cultura acadêmica. Hoje a gente faz muito pouco ainda divulgação científica e muito pouco história pública.
dentro da universidade. Fazemos muito mais do que fazíamos há 5, 10 anos. Houve um crescimento enorme dentro desses dois campos no Brasil. Tanto que hoje o Brasil tem liderado, tem capitaneado muitos esforços, muitos empreendimentos de história pública, mas ainda há muito o que fazer. E aí, para mexer nessa codificação da cultura acadêmica, eu acho que é fundamental que a gente crie mais seminários, que a gente crie laboratórios, que a gente possa oferecer disciplinas. Então, existe algo que é do campo da sensibilidade que a gente precisa desenvolver com o tempo. A gente está aqui gravando uma entrevista e ali tem uma câmera e atrás dessa câmera tem alguém vendo a gente. Então a gente precisa entender o que é essa técnica, o que é essa linguagem, como é que a gente pode construir esse diálogo com quem está nos assistindo, que não necessariamente são pessoas do nosso métier, do nosso campo. A gente pode estar falando nesse exato momento para pessoas que são que pertencem ao campo da enfermagem, do direito, das letras, que não são especialistas em história. Então acho que é fundamental desenvolver essa sensibilidade da divulgação. Esse ano a gente vai ter uma experiência muito inovadora, muito interessante no Brasil, que é o início das atividades do primeiro programa de pós-graduação em História Pública do Brasil, na Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, e eu fui convidado para ser professor colaborador. Estou muito animado para ver o que vai sair dessa experiência. Vamos abrir a primeira turma agora em 2019-2. Então eu acho que isso vai fornecer outras pistas, outros caminhos para a gente poder desenvolver essa cultura acadêmica. Nossa, eu agradeço demais. Eu gostaria de fazer mais milhares de perguntas, que está muito, muito interessante mesmo. Então, eu gostaria de agradecer à Vara História, ao UFIS e especialmente ao professor por ter dado essa entrevista para a gente. Gostaria de convidar a todos para assistir as outras entrevistas da Vara e acompanhar a revista nas redes sociais. E, professor? Bom, eu que agradeço aí mais uma vez o papo. Contem sempre comigo. Agradeço ao IFIS, a Vara História, que é uma revista que eu gosto muito, eu sempre leio bastante, indico para meus alunos. E queria fazer um recado para quem está assistindo a gente também, se não conhece o Café História, conheça. O endereço é bem fácil, é www.cafehistoria.com.br, e a gente pode continuar esse papo por lá, talvez.